O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. E ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de hoje, quando Jesus, que estava caminhando para Jerusalém, o Evangelho de São Lucas, ele tem essa dinâmica. Desde o capítulo 9 do Evangelho, mais ou menos, Jesus começa a subir para Jerusalém. Essa caminhada de Jesus para Jerusalém percorre todo o restante do Evangelho, e todos os ensinamentos e principalmente os encontros de Jesus, os chamados de Jesus acontecem neste caminho para Jerusalém. O que significa ir para Jerusalém? Significa dar a vida. Jesus foi para morrer, foi para ser crucificado. Então, neste caminho, nesta ida para Jerusalém, muitas coisas foram acontecendo. E uma delas foi essa pergunta que fizeram para Jesus: Mestre, é verdade que poucos se salvam? Provavelmente a pessoa que fez essa pergunta se surpreendeu com a resposta de Jesus. Como nós hoje em dia temos nos surpreendido por conta de uma cultura errada que foi colocada na nossa cabeça, né? É verdade que poucos se salvam? É mais ou menos como aquela pergunta quando Pedro perguntou a Jesus, né? A pessoa pergunta, algumas pessoas fazem a pergunta já querendo ser elogiados, né? Pedro perguntou para Jesus assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? O judeu perdoava até 3, Pedro já foi até 7. Ele perguntou já querendo escutar de Jesus um elogio. Nossa, Pedro, como você é misericordioso. Aí Jesus foi até 70 vezes 7, né? Então aqui também a pessoa pergunta: Senhor, é verdade que poucos se salvam? Certa pessoa queria escutar de Jesus assim, né? Não, imagina, menina, todo mundo está salvo. Fique tranquilo. Vocês não precisam fazer nada. Já está tudo resolvido. Todos serão salvos. E a resposta de Jesus é o contrário. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não vão conseguir. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele. Estreito é o caminho que leva para a salvação, e poucos fazem a opção por ele. Fazei todo esforço para entrar pela porta estreita. Essa passagem, esse pensamento, ele fica uma linha bastante tênue entre o catolicismo e o protestantismo, né? Temos que ter aqui uma ideia muito clara dos dogmas.
O protestantismo acredita que se você disser assim, eu aceito o Senhor Jesus como Salvador da minha vida, blá, 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 pronto, você não precisa fazer mais nada. Está salvo. Está salvo. Viva do jeito que quiser, faça o que quiser, aconteça o que acontecer, está salvo. Porque não depende nada de você. Não depende nada de você. Se você falar essas palavras, que seja da boca para fora, que seja de qualquer jeito, você está salvo. Mas também tem a outra corrente que diz assim: a salvação depende só de você. Você tem que se esforçar, você tem que lutar, você tem que fazer coisas, você tem que fazer caridade para o próximo, né? Que aí já é o espiritismo. Você vai fazendo caridade para o próximo, vai se iluminando até que você se salva. Não precisa de Deus. Esses dois exageros estão completamente errados. Jesus disse numa outra passagem: Senhor, como é que podemos nos salvar? Jesus disse: para os homens isso é impossível. Para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, primeiro que a salvação vem de Deus. Quem nos salva é Jesus Cristo, pela sua morte gloriosa na cruz. Porém, nós também precisamos nos esforçar para que essa salvação de Cristo alcançada na cruz por nós tenha um efeito na nossa vida. E a nossa vida seja um reflexo dessa salvação que foi alcançada por Jesus. Hoje em dia tem uma mentalidade muito equivocada. Nós acreditamos assim. Antigamente era o contrário. Antigamente nós pensávamos: nós temos que nos esforçar muito para ir para o céu. Temos que batalhar muito. E aí, basta olharmos a vida dos santos. Basta olharmos a vida dos santos. O rigor com que os santos levavam com seriedade a conversão, a luta contra o pecado, não desobedecer a Deus, não desobedecer a igreja. Se nós olharmos a história de Santa Rita, o quanto essa mulher sofreu, o quanto ela foi fiel, mesmo no sofrimento, e aí todos os santos que nós conhecemos a história. Então a ideia era essa, né? Eu preciso me esforçar muito, eu preciso fazer todo o possível para não desagradar a Deus, para não me conformar com o mundo, com a mentalidade do mundo. Hoje nós acreditamos o contrário. Hoje entrou-se uma ideia de uma falsa ideia de misericórdia na nossa cabeça, que diz assim: não, está todo mundo salvo. Para a pessoa ir para o inferno, ela tem que fazer um esforço muito grande. E é o contrário. A pessoa acha que para ir para o inferno é muito difícil, que está todo mundo salvo. Para ir para o inferno é algo muito difícil, e é o contrário. Basta não fazer nada para se condenar. Basta não fazer nada para se condenar. Nós precisamos voltar a ter ideia de que a nossa fé é uma luta. Em que sentido? Guerrear entre nós? Claro que não, pelo amor de Deus. É uma luta contra nós mesmos. É uma luta contra a nossa tendência ao pecado. É uma luta contra o nosso egoísmo. É uma luta contra a mentalidade do mundo. E é uma luta contra o inimigo da nossa salvação. Nós temos 3 inimigos que não querem que nós nos salvemos. Ô luta, hein? 3 inimigos que não querem que nós nos salvemos: Satanás, o mundo e a nossa carne, nós mesmos. E não podemos confundir uma coisa com outra, né? Nós sempre dizemos, e até brincamos, né? Quando chegar no dia do nosso juízo, muitas coisas que nós dizemos que é Satanás que faz, somos nós mesmos. Tem muita ruindade que está em nós mesmos, fruto do nosso egoísmo, fruto do nosso orgulho. Então nós temos que combater esses 3 inimigos: Satanás, o mundo e nós mesmos. É uma luta constante, é uma luta diária. Mas essa luta se vence confiando em Deus. Aí entra, não é só meu esforço, né? Eu não sou autossuficiente, eu não sou meu auto-salvador. É Jesus Cristo quem me salva. E quanto mais unido a Ele pela oração, quanto mais unido a Ele pelos sacramentos, quanto mais unido a Ele eu estiver, essa força vai me levar cada vez mais a renunciar ao pecado, renunciar àquilo que me afasta de Deus e caminhar com alegria e fé para a vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos encaminhe no caminho da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.